município, então, vai surgindo como um pequeno povoado, e no ano de 1912, a gente tem a eclosão de um movimento social que daí veio a se chamar Guerra do Contestado. No entanto, isso ocorre onde? O primeiro combate, onde hoje fica o município catarinense chamado Irani, à época fazia parte do município de Palmas, era paranaense. Esse combate, em 1912, ele vitimou o comandante da Força Pública do Paraná, que era o coronel João Gualberto, e também do monge José Maria, que era quem liderava os sertanejos do interior de Santa Catarina. E a partir desse combate, há um ano que fica numa espécie de uma hibernação. Então, os sertanejos recuam, se escondem por conta já imaginavam que haveria novas expedições militares na área, né? E um ano depois, aproximadamente, em 1913, os sertanejos novamente se reúnem em duas localidades, né? Taquarussu e logo na sequência Caraguatá. Onde ficam essas localidades atualmente? Na região de Monte Carlo e Fraiburgo, municípios catarinenses. Aí a gente começa a pensar, tá, mas nós estamos falando da Guerra do Contestado, mas como isso conversa com Irineópolis? É porque quando a gente fala em origem da Guerra do Contestado, localmente ela não teve aqui em Irineópolis ou nas cidades vizinhas relação. Ela chega aqui quando, digamos assim, a guerra se expande. Então, a partir desse local, onde houve os primeiros combates bastante sangrentos, inclusive, que seria Taquarussu e depois Caraguatá, o movimento rebelde, por assim dizer, ele vai se alastrando. E daí ele começa a se expandir e surgem redutos que seriam os acampamentos onde os revoltados se abrigavam, no interior de Irineópolis também. Aí a gente já está na virada de ano, de 13 para 14 do século passado. Então, em 1914, a gente já tem uma situação que já chegou a Guerra do Contestado aqui a Irineópolis. Nisso, a gente consegue obter da literatura que existe, inclusive da documentação, fartas informações de episódios que ocorreram no município. Talvez um dos mais emblemáticos, por ter sido fartamente retratado, é o que ficou conhecido como a Expedição Mesquita, que tem esse nome porque ficou ao comando do general Carlos Frederico de Mesquita. Essa expedição ficou ricamente documentada, inclusive há fotos da época em que a expedição do general Mesquita, digamos assim, teve como local de atuação as adjacências de Irineópolis. Para aquele que tem interesse no tema, se for pesquisar Guerra do Contestado, Irineópolis, General Mesquita, não encontrará menção nos documentos da época de Irineópolis com esse nome, até porque o nome ele é mais recente. A gente basicamente vai encontrar baseado no nome das localidades. Então, por exemplo, o General Mesquita, no primeiro semestre de 1914, ele inicia uma expedição com aproximadamente 1.500 militares, mais alguns civis incorporados à tropa, a partir da estação de Poço Preto. Então, Poço Preto acaba sendo o quê? Como se fosse um QG, um quartel-general da expedição, e eles rumam ao que hoje é o interior de Irineópolis, especialmente ao que ficou documentado como o Reduto de Santo Antônio. Então, na época, já se tinha a notícia de sertanejos rebelados nessa localidade, já tinha ocorrido algumas escaramuças, inclusive morte de militares, uma bastante emblemática era se eu não me engano, Tenente Campos, que foi morto ao pé da ponte do rio Timbozinho. Então, a foto da expedição, inclusive da ponte na época, né, onde foi esse ocorrido. Então, a tropa inicia por esse caminho, aí a gente já tem pistas por onde ela passou. Né? Lá naquela época, então, o rio Timbozinho já possuía essa ponte, e a tropa ia rumo ao reduto de Santo Antônio. Uma tropa bastante numerosa, como a gente viu. Há então o combate para a tomada desse reduto, conforme a documentação deixada pelo general Mesquita,
esse primeiro combate foi exitoso para a tropa comandada pelo general. No entanto, a própria tropa percebeu que, no final das contas, ela caiu numa armadilha, que embora ela tenha aparentemente ganhado esse primeiro combate, logo na sequência ela é emboscada e sofre também várias baixas, o que motivou a expedição do general Mesquita a retroceder e, diante da falta de recursos da época, a documentação deixada pelo general justifica que ele dissolveu a expedição a partir de então. Aí entra vários outros episódios que são bastante importantes para a nossa história, não apenas de Irineópolis, mas a história regional, né, de outros municípios, e que conversam com Irineópolis. E a importância da gente conhecer. Por exemplo, nós temos um município vizinho a Irineópolis chamado Matos Costa. Né? Por que desse nome? O nome do município está atrelado também a um episódio da Guerra do Contestado. Assim que a expedição do general Mesquita deixa, então, o contestado, os militares ainda continuam, não no mesmo número, porque a maioria deles, digamos assim, retornou aos quartéis de origem. Mas a fração de tropa que fica no contestado, ela é comandada pelo capitão Matos Costa, que ficou responsável pelo policiamento da estrada de ferro que estava na iminência de ter trânsito regular, que era exatamente o ramal Porto União São Francisco. Ele policiava, então, as margens do Iguaçu, entre as cidades de Canoinhas, o que hoje é Irineópolis, Porto União e mais ou menos até Calmon, e ele era o responsável, então, pela fração militar que ficou aqui no contestado. No entanto, o que ocorre? Mais ou menos em agosto de 1914, os sertanejos revoltados, que a gente ouve pelas mais diversas denominações. A gente vai ouvir a denominação sertanejo, a gente vai ouvir a denominação caboclo, a gente vai ouvir denominações mais pejorativas no sentido de fanáticos ou jagunços, né, por assim dizer. Eles começam uma fase ofensiva por parte deles, dos próprios rebeldes. Anunciam que que eles vão, digamos assim, começar a atacar fazendas, cidades, estações ferroviárias, de forma prévia, para que as pessoas optem ou juntar-se a eles, né, ou mesmo talvez se esconder ou ir embora ou algo assim. E de fato eles cumprem a promessa que fazem. Começa uma ofensiva, o que ficou chamado de ofensiva rebelde. Aí a gente tem o quê? Alguns ataques a locais já estabelecidos na época. A exemplo da estação de Calmon e de uma serraria da Lambert que havia em Calmon. Mas não apenas ali. Como Calmon fazia parte da estrada de ferro também, conhecida como São Paulo-Rio Grande, eles utilizam em linhas gerais, né, a rota da estrada de ferro, atacam também a estação chamada São João dos Pobres. Tá. São João dos Pobres, e a gente já vai entender o porquê esse nome não existe mais, né? Uma vez atacada essa estação, ficaram dezenas de pessoas, foram assassinadas nesse episódio, e o exército ele é acionado para quê? Para fazer o policiamento, para tentar, digamos assim, trazer segurança novamente a esse local, mas nem eles sabiam exatamente o que tinha ocorrido, porque as informações que chegavam eram informações esparsas de pessoas que haviam fugido desse episódio que eu havia relatado. Então o capitão Matos Costa ele vai com uma fração de tropa averiguar o que de fato teria ocorrido em Calmon e em São João dos Pobres. Ele sai de trem de Porto União e quando ele chega próximo à estação de São João dos Pobres, eles notam a presença dos rebeldes, ele determina que o trem pare, desce com sua tropa e é emboscado. Foi assassinado o capitão nesse episódio, além de vários outros militares. Em homenagem ao capitão Matos Costa, São João dos Pobres passou a ser dominado ao longo do tempo de Matos Costa. Então aí também está uma relação do município de Matos Costa com Irineópolis, porque esse capitão policiava as estações ferroviárias, a exemplo de Poço Preto, que hoje é o município de Irineópolis. Após a morte do capitão, vem uma fase que ela foi a maior da Guerra do Contestado, que foi a fase chamada Expedição Setembrino.
Ela é chamada assim por Demerval Peixoto, por exemplo, um militar que serviu na Guerra do Contestado e deixou um livro escrito em 1920. Então, além dele ter participado, ele relatou diversos fatos do que ocorreu na região e talvez seja da literatura existente uma das mais importantes para a gente compreender pormenores da região de Irineópolis e de toda a nossa região. Então, Demerval Peixoto menciona que a expedição setembrina ela tomou foi aonde veio a maior concentração de tropas para a região do Contestado, e a partir dali a gente tem o quê? Mais ou menos um ano e pouco depois, o sufocamento, por assim dizer, do movimento sertanejo do Contestado, que é entendido, digamos assim, que tem como um ponto final o acordo de limites que os dois estados fizeram, Paraná e Santa Catarina, estabelecendo a divisa entre os dois estados que a gente possui hoje. Ali digamos assim, é entendido pela historiografia como o ponto final da Guerra do Contestado. Para fins didáticos, até para a gente entender, a partir daqui os dois estados resolveram a contenda de terras, né, de território, e isso entende por finda a Guerra do Contestado. No entanto, nesse entrementes, uma série de episódios ocorreram, né? No próprio município de Irineópolis, a gente teve diversos redutos dos rebeldes, a exemplo de Pedras Brancas, que hoje no interior do município é chamado de Pedra Branca, Bom Sossego também teve reduto, no Timbozinho era genericamente chamado dessa forma, mas até hoje a gente encontra vestígios de cemitérios antigos em São Sebastião do Timbozinho, por exemplo. São Roque teve episódios belicosos também, inclusive moradores acabaram ao longo do tempo encontrando vestígios de bombas que foram deflagradas, munições que na época do combate foram utilizadas e tudo mais. A gente teve personalidades vinculadas à Guerra do Contestado, que de uma forma bem importante se vincula a Irineópolis também, como Maria Rosa, que era uma das lideranças rebelde na época da guerra. Se andarmos pelo interior do município, a gente ouve inclusive a menção ao Morro da Maria Rosa. Temos também a figura do coronel Fabrício Vieira. Ele era um vaquiano, ou seja, um civil contratado pelo exército para servir de guia e ao mesmo tempo lutar ao lado das forças. Ele ficava localizado na margem direita do Rio Iguaçu, numa localidade chamada Chapéu do Sol. Mas também tinha bastante vínculo à margem esquerda. Tanto que ele está sepultado no cemitério de Irineópolis, uma figura importante também para se compreender a Guerra do Contestado e fortemente vinculado ao município de Irineópolis. A Guerra do Contestado ela se finda, então, digamos assim, como um marco simbólico com o Acordo de Limites. No entanto, o resultado desse período belicoso ele se prolonga no tempo, porque, afinal de contas, a gente não tinha, digamos assim, apenas uma força externa, entendida como os militares, agindo contra os sertanejos revoltados. Havia as pessoas que aqui residiam no período se associavam, seja um ou outro lado da briga, né, da luta, e depois que o evento se encerra, continuam a ter episódios, inclusive, de vinganças, em virtude de fatos ocorridos durante a guerra. Tivemos também processos judiciais por fatos que foram praticados durante a guerra, que hoje servem, digamos assim, de documento para a gente se entender, aliás, para a gente entender e compreender pormenores daquele período. E, por fim, a gente tem, então, essa marca fortemente arraigada ao município de Irineópolis, ou, como talvez os moradores mais antigos gostam de referir, Avalões. Em outubro de 1916, o coronel Felipe Schmidt, governador de Santa Catarina, o governador do Paraná, Afonso Alves de Camargo, ministros, parlamentares e o presidente Venceslau Braz chegam a um acordo sobre as divisas dos dois estados. O acordo acabou com as disputas entre os estados, mas não trouxe de volta as vidas que foram ceifadas pela ganância por território e por riquezas. Foram mais de 10 mil caboclos, quase 2 mil soldados republicanos, aproximadamente 1.500 vaqueanos legalistas,
além de uma incontável população indígena que deixaram sua história e seu sangue em uma terra que não puderam chamar de sua. Que Deus proteja o contestado e cuide de sua gente. Que nessa terra brotem as melhores sementes. Que mantenha a nascente limpa e que nas mesas nunca falte o pão. Que os filhos honrem os ensinamentos que recebem dos pais e que passem adiante os valores de trabalho, de amor, de união. Que Deus abençoe o contestado e que a paz se perpetue neste chão.